pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos de volta, a Trindade da Fisioterapia. Boa. Muito bom, com cerveja de trigo, queijo da canastra, Doce de leite mineiro, patrocinado ali pela KTR Serra da Canastra, que a gente eventualmente vai falar aqui, gravar um episódio sobre. Estou convidando todo mundo, o Cássio falou que já vai virar trail runner. Tô devendo uma provinha, né? Uhum. Pô, eu ia dar ideia nos bastidores, mas já que tá aqui, a gente podia aproveitar o tema, as dívidas, reunir uma galera e fazer a KTR Ilhabela, hein? A gente já conhece a prova. Em novembro. Em Uma- outubro tem a WTR Campos do Jordão também, uma boa. Ou a gente não se compromete com uma prova, pega um treino que o Rafa vai fazer lá naquele lugar que você foi, Itapé. O Juqueri. Nossa, o Parque do Juqueri é legal, hein? E vai uma turma Movimento em Foco, vai nós, chama quem quiser Essa ir. é legal. É uma boa. Essa é uma boa. Faz um treinão lá. Porra, legal esse, hein? Fechou. Esse é bem legal. Não, e esse dá pra fazer pra ontem. Exato. E se for nesse parque que você falou que é legal, dá pra levar a Luísa, ela fica brincando lá, a gente corre. Ah, tem o Juqueri e tem o Parque Anhanguera, que eu achei bacana também. Pra Luísa, talvez o Anhanguera seja mais legal. Tem parquinho e tal. Boa. Enfim, fica aí a expectativa da gente planejar isso. E hoje, assunto da vez aí, quando só a físio não resolve, assunto sugerido pelo Cássio. Conta aí, Cássio. O que te fez pensar nesse tema? A gente é muito habituado a receber paciente que é pra gente, né? Então, o paciente já chega pra gente com uma indicação clara de físio, você simplesmente avalia e atende. Mas quando era o modelo mais tradicional, o médico encaminha, quem avalia a indicação é ele. Então, o médico vê lá do 100% de pacientes que ele atende, alguma porcentagem disso ele vai olhar e falar, cara, isso aqui é indicação para fisioterapia e manda pra gente. E aí a gente já recebe o paciente com a indicação clara. Ele tinha um papel de triagem ali, né? Mas algumas vezes não, a gente vai receber um paciente que na hora que a gente vai olhar, cara, não sou eu o profissional que vai resolver esse problema. Ou vou resolver parcialmente, eu tenho um papel aqui, mas esse papel é parcial, eu vou precisar de outros profissionais para ajudar a resolver. Em algumas situações, a gente não vai ter participação alguma. Você vai avaliar para falar, cara, não é comigo, não é da minha alçada, vou te encaminhar para outro profissional. E saber fazer essa leitura exige uma boa avaliação, exige uma avaliação pensando no processo, entendendo como que você pode ajudar. E se não for avaliado, de repente esse paciente até entra em atendimento, fica lá fazendo suas sessões de choquinho, de exercício e o resultado não vai vir, a pessoa não vai nem perceber porque que não veio, não percebeu nem que não era da alçada dele. E acho que pode até ter uma outra situação de um paciente que pareceria não ser da nossa alçada, e aí você já nega o paciente logo de cara e no fim poderia ser que você ajudasse. Então acho que tem esses cenários aí que e acho que a gente pode discutir esse tema bem baseado em casos. Uhum. Vai lá. Não, o que eu acho que vale a pena destacar aí é realmente essa mudança de paradigma e a colocação do fisioterapeuta como profissional de primeiro contato, né? Que é algo que a gente chama tanto pro foco, fala que é importante, que o fisioterapeuta pode e deve ser um profissional de primeiro contato, mas com isso também vem muita responsabilidade em relação a ter capacidade de triar, avaliar bem e saber direcionar aquilo que sim é comigo e aquilo que não é comigo e o que tem nesse meio do caminho aí, os tons de cinza. Então, como é um caminho natural que a profissão veio tomando, eu acho que esse é um tema que faz super sentido a gente abordar.
Bom, acho que já que você entrou por essa linha, então físio sendo o profissional de primeiro contato, que eu acho que faz muito sentido, que o caminho em que o paciente vai no médico, normalmente no médico especialista, não é nem no médico generalista. Então, o primeiro contato A primeira triagem é do Google. o paciente, e isso é muito claro no Brasil, o paciente quer ir direto no especialista. Então, o primeiro contato dele vai ser com o médico ortopedista especialista no compartimento medial do joelho. Vai lá no cara da ponta. E aí é uma conduta simples que assim, cara, vai lá e faz 10 sessões de físio. Então, esse profissional foi acionado num primeiro momento, sendo que ele é o mais caro da cadeia. E não é ele que vai fazer a conduta que vai resolver o problema. Então, não faz sentido acessar esse cara primeiro. Uhum. Então, o físio, seu profissional de entrada, faz muito sentido. Mas é isso que o Franco falou. O físio precisa saber fazer uma boa avaliação, saber fazer uma boa triagem. E especialmente estar atento a red flags ou yellow flags. O que é alerta? Que sinais eu vou ter que ficar atento aqui para saber se esse paciente vai precisar de um especialista. E se eu vou precisar encaminhar ele para alguém para conter algo mais grave antes. Cara, eu acho que vale a pena também a gente, já que a gente está tentando definir aquilo que o físio sozinho não vai resolver, ou, né, vai resolver parcialmente. Para isso, a gente precisa identificar essas red flags, saber avaliar, ter essas competências. Talvez começar definindo o que o físio, quais são as nossas competências, né? Para ir na exclusão a gente saber que tem aquilo que não é a nossa competência e tem as zonas de penumbra ali também. Então, acho que dá para a gente se concentrar na nossa área, a área musculoesquelética, mas acho que cabe também, talvez, pontuar das outras áreas. Mas falando da nossa área musculoesquelética, quais são as nossas competências com o paciente? Que tipo de paciente a gente atende? Que tipo de queixa a gente atende, né? Então, acho que dá para pontuar queixas álgicas, relacionadas a lesões por sobrecarga, dores crônicas, que não necessariamente estão relacionadas com uma modalidade esportiva, mas também estão relacionadas a sobrecarga de dia a dia, enfim. Lesões traumáticas a gente também atende, mas aí entra o que o Cássio comentou sobre as red flags, as yellow flags, em que momento que essa lesão traumática está ali. Então sim, a gente atende, mas a depender do momento, ele vai precisar passar num setor de mais alta complexidade, para uma avaliação mais minuciosa. Que instabilidades, medos, receios, desequilíbrios, quedas, né? Queixas de... não necessariamente uma queixa, mas buscando prevenção, por que não? Sim, riscos. Musculoesqueléticos no geral, puxando para nossa área. Sim, seja um risco dessas lesões que a gente citou, que a gente trata, ou o risco de queda, por exemplo. Né? E até potencialização da performance. Então, a gente vai abordar através do movimento, através de recursos, meios físicos, uma melhora da saúde musculoesquelética, visando resolver essas queixas. Então, tanto potencializar a performance, prevenir riscos de lesão e resolver lesões já instaladas, que podem ser de macro ou micro trauma. Basicamente, é isso que a gente faz, é o foco do nosso trabalho. Vamos começar a contar causa? Vai lá. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava separando alguns casinhos que poderiam ser interessantes aqui. Legal. Que
Enquanto a gente foi falando, eu falei, puta, esse é emblemático, esse é emblemático. Eu acho que antes da gente entrar rapidamente em causos, acho que pontuar talvez zonas de penumbra, assim, é a gente ou não é, né? E aí, situações em que a gente... pode ser que não seja a gente naquele momento. Eu citei ali o caso da lesão traumática, que a gente vai abordar mais num outro momento. Quebrou a tíbia. A gente não vai atuar na consolidação, na fixação dessa fratura. Isso provavelmente vai precisar de um procedimento cirúrgico. A gente vai reabilitar. Queixas, sei lá, você citou receio, medo relacionado à atividade motora. Dependendo do que a gente encontrar, aquele receio ou medo pode ser que não seja também da nossa alçada, né? Você citou sobre performance. Dependendo do que você está encontrando como entrave para performance, também não vai ser a nossa área. Boa que isso é um ponto bom para a gente entrar na discussão. Enfim, acho que pontuando meio aspectos gerais aí, acho que a gente pode ir entrando em situações. Você que vai puxar o primeiro caso? Posso puxar um rapidinho? Puxa aí, então. Que a gente falou sobre a lesão traumática. Claro, é muito evidente que o paciente que fraturou a tíbia não vai chegar na fisioterapia e vir fazer 10 sessões de físio. Fratura exposta. E fazer 10 sessões de físio aqui e tal. Mas tem algumas situações, por exemplo, ainda quando eu estava lá no HC, tinha uma situação de um procedimento cirúrgico realizado a nível, eu acho que foi antebraço, não lembro se era ossos do antebraço ali, o rádio e una, ou se foi o próprio húmero, mas que já tinha, sei lá, 3 meses a cirurgia, um raio-x estranho, sem sinais de consolidação, um procedimento cirúrgico também questionável a forma de fixação. E aí o bom é claro você eventualmente ter médicos por perto para bater um papo sobre aquele exame. E chegou com a guia de fisioterapia, que fique claro, chegou de um serviço externo, não chegou do HC. Conseguiu vaga lá via fila e aí esse cara chegou com a guia da físio, já não está num momento traumático agudo. Era uma senhora. Ela não estava num momento traumático agudo, tinha passado por um procedimento com um especialista, mas de um serviço externo, de uma outra cidade, provavelmente um nível de material cirúrgico pior, e com muitas dúvidas acerca da consolidação. Esse caso, enfim, de cara, se você só ouvisse sobre a superficialidade do caso, que seria... veio para tratamento pós-cirúrgico de consolidação óssea do húmero. Tá bom, beleza. Aí você vai ver os dados daquilo, você vê que não é para você ainda, né? E aí tem um risco de você assumir para você, não, vamos fazer, né? Então, um caso interessante que a gente estava citando sobre situações traumáticas, né? Sabe que eu recebi uma vez um caso semelhante, mas era... E foi o médico que levou para mim. Ele falou assim, essa menina é uma jogadora de futsal, tem um campeonato importante esse fim de semana, mas ela torceu o tornozelo. Queria que você desse uma estabilizada aí, ensina ela a fazer uma bandagem, orienta como que ela pode ir para o campeonato. Aí a menina tava com muita dor, aí a palpação, a dor era no cuboide e crepitando. Palpava o cuboide, muita dor e crepitação. Eu falei, opa, estranho. Não era aquela dor em cima do fíbulo talar anterior, não era nos ligamentos do tornozelo, era no cuboide, e crepitação, palpação, dor. Aí falei, deixa eu ver esse raio-x. Cara, tinha fratura, uma bela fratura no cuboide e tava passando batida. O médico tinha liberado ela para jogar o campeonato com orientações da físio. E esse é um caso em que teve que falar, opa, não, volta. Não vai ter campeonato, infelizmente.
vamos tratar essa fratura. E aí, o tratamento da fratura era com ortopedista. Não necessariamente precisaria ser um especialista em pé, mas tinha que... O médico que me levou a paciente não era ortopedista. Mas era caso de ir aí sim ir pro especialista, né? Não era, a gente poderia entrar com medidas ali de analgesia, de alívio de dor, de orientação de primeiros cuidados. Isso, uma estabilização, mas o tratamento da fratura ia ser com ortopedista. Então, vamos lá, eu ajudo em alguma coisa aqui, mas quem vai resolver não sou eu, vai lá pro ortopedista. E você ajuda em muita coisa, porque se você não detecta, ela vai pro jogo. Nem ia conseguir jogar. Mas ia pro campeonato, ia viajar. Uhum. E depende do nível de tigrice. Tigrão é uma gíria comum pra vocês, não? Sim. Depende do nível de tigrice, ia tentar jogar, né? Acabar de arrebentar tudo. Cara, só para aproveitar a mesma linha, eu fui lembrando aqui, destacando alguns casos, e parecido com esses, tem alguns casos da época lá do SEAC. O último aqui que eu listei, talvez... SEAC é atendimento ao colaborador do HC, Saúde do Trabalhador. O último aqui que eu lembrei, não é um caso uau, que emblemático, nossa, como escancar, assim... Mas é um caso que foge da rotina mais típica, assim, do fisioterapeuta. Lá a gente tinha 2 filas que poderiam chegar pacientes para fisioterapia. Uma que era direto do médico do trabalho e outra que era o médico do trabalho tinha alguma dúvida, ou via que era alguma coisa mais ortopédica, mandava para o ortopedista ali. O ortopedista fechava o diagnóstico e encaminhava para a fisio. E... o que acontecia com alguma frequência é que os casos que vinham do médico do trabalho às vezes não vinham tão bem definidos assim quanto o caso que vinha do ortopedista. E aí a gente estava atendendo uma paciente que era super desafiadora, assim, idosa, com múltiplas assim, doenças associadas. Então tudo que você puder imaginar daqueles CIDs clássicos crônicos tinha. Hipertensão, diabetes, depressão, tomando remédio pra caramba. Então tinha uma polifarmácia ali, tinha tudo. E aí ela já vinha com uma queixa na região de perna, joelho e pé, associada com caminhada. Instabilidade postural bem importante. E aí chegou numa sessão, ela faltou. Não era muito de faltar, aí beleza, não tinha muita informação. Aí na outra sessão ela veio, demorou muito assim para entrar na sala, eu já achei estranho. Aí veio andando assim, aí falou, não, porque tropecei na escada, e aí acho que eu torci, fiz alguma coisa, mas você caiu? Não caí e tal, mas eu não tô conseguindo apoiar muito bem o pé, tá doendo. E aí a primeira suspeita ali mais iminente, um entorse de tornozelo, aconteceu alguma coisa assim. E aí, vendo ela andando, aquele apoio que não tinha ação nenhuma de tornozelo-pé. E aí, na inspeção, nada de um hematoma, de um edema muito significativo, nada muito diferente um pé do outro. E aí, a palpação, uma dor muito delimitada ali em região de tendão calcâneo e nada em região lateral, em região medial. E aí, pedindo contração voluntária, 0 contração, faz o squeeze ali da panturrilha, de um lado, pontinha do pé mexendo, do outro lado não mexeu nada. Eu falei, opa, então aqui o caso é um pouco diferente. Então, já fechou ali como uma bem provável lesão do tendão calcâneo, traumática, mas curioso que sem nenhum outro sinal, assim, a não ser a dor na palpação local. A gente encaminhou lá para o ortopedista e primeiro tentou encaminhar direto para o IoT para fazer já algum exame, não lembro porquê. Não deu, aí encaminhou, fez exame e aí fechou o diagnóstico. E aí o tratamento é totalmente diferente, né, nesse caso. No caso dela não foi para cirurgia por conta de todas essas comorbidades, da idade e tudo mais, mas ficou um tempinho de gesso ali, tá lá gessada para não mexer e tentar uma consolidação para depois de um tempo vir para fisio. Casinho não é nada emblemático, não, é emblemático, pô. É que assim, não é...
É de se suspeitar quando você põe a mão, avalia, examina, mas no primeiro relato da história, a primeira hipótese que vem não é essa. Não foi essa. Cara, isso me fez lembrar um paciente que o curso do tratamento dele teria sido outro, caso o profissional que teve o primeiro contato com ele soubesse, estivesse atento que não era a alçada dele aquele tratamento. Não sei se já contei esse caso. Um triatleta veio para mim com uma queixa ali de pubalgia, mas também tinha outros fatores que provocavam também a queixa. Ele montava a cavalo aos finais de semana, era um pouco relacionado a isso também. Beleza, vamos começar o tratamento, identifiquei algumas coisas, fui iniciar a estabilização de tronco ali, pressão intraabdominal, e fui solicitar resistência através do membro superior. Ele estava sem camiseta. Ao realizar a resistência através do membro superior, eu notei um vãozinho aqui no peitoral. Aí eu perguntei para ele, você já rompeu o peitoral? Sei lá, nunca tinha... E eu já tinha atendido ele no passado por outras queixas. E você não lembrava disso? Eu não lembrava dessa história. Ele nunca tinha falado para mim que tinha rompido o peitoral. Eu falei, não sei, acho que não. Eu caí de cavalo, caí do cavalo, mas não, tá normal. E aí ele contou a história. O que aconteceu? Ele caiu do cavalo e caiu meio em cima de uma cerca com o braço em abdução. Ele falou que ficou roxo na hora, bíceps e peitoral, mas ele foi nos famosos orientais aplicadores de agulha, das terapias holísticas e por aí vai. Ele falou que o profissional que o atendeu disse que era normal, era um roxo da batida, aplicou umas agulhas ali, tudo bem. Isso já fazia, sei lá, uns 3 meses. Então, era uma ruptura completa do peitoral maior, crônica já. Em que você vai conversar com um cirurgião de ombro, que faz esse tipo de cirurgia, que não são muitos, né? É bem específico, assim, essa área. Existe um prazo ali para você conseguir garantir tanto a função quanto a estética da cirurgia, né? Passado 3 meses, a nível de função poderia melhorar, mas o nível estético não ia mudar muito. E já tinha passado o prazo. Talvez se ele soubesse disso, ele tivesse feito a cirurgia. Depois que passou, ele passou com um especialista, realmente foi confirmada a lesão completa do peitoral pela ressonância. E aí a físio foi meio que pós-lesão depois, sabendo disso, né? A gente fez algum trabalho pensando mais na natação do triatlon, que teria alguma demanda maior de membro superior dele. E foi isso. Hoje ele não tem peitoral, mas você vê que ele não teve poder de escolha, né? Sobre isso. Vou fazer ou não vou fazer a cirurgia? Não foi nem levantada... Não foi nem levantada a hipótese de fazer cirurgia, porque não sabia do diagnóstico, porque inicialmente o profissional que cuidou, não cuidou, né? Então, sei lá, eu penso que no fim das contas sempre colocar o paciente no centro, né? Se você coloca o paciente no centro da tomada de decisão, você busca cuidar de fato e não fica reproduzindo técnica à torta e à direita sem saber o que está acontecendo, né? E assim, também depende de ter um mínimo de noções ali para fazer um exame e conseguir fechar um diagnóstico, porque, vamos lá, se você está focado só na dor, em aliviar o sintoma, em reduzir o hematoma, cara, você vai tentar lançar mão de recursos que ataquem essas coisas, sem entender exatamente o que causou aquilo e quais são as consequências que tem aquilo que aconteceu. Então, nitidamente estava cuidando da inflamação da dor, mas em nenhum momento se perguntou de onde que vem essa inflamação e essa dor. Que estrutura foi lesionada realmente? Foi simplesmente uma pancada? Não foi nesse caso. E aí, puta, é uma comida de bola, cara. Que é chata, né? Chato pra caramba. Chato. Nessa linha de diagnósticos que chegam incompletos ou mal feitos, ou sei lá, e junto com falta de orientação para o paciente, o pai de um psicólogo amigo nosso,
Né? O Ronaldo, psicólogo, chegou para mim e falou: Cássio, meu pai tá com um problema no pé lá. O Ronaldo é uma pessoa boa de trazer os casos diferentes também, viu? Eu avaliei ano passado, o irmão dele, que eu falei, cara, isso daí é zero uma queixa para fisioterapia. Depois eu conto na sequência. Legal. Aí o Ronaldo, cara, meu pai tá com um problema no pé, você não consegue dar uma orientação para ele? Ele não escuta a gente, não sei o quê, não escuta. Eu falei, traz ele aí. Eu nunca tinha visto uma gangrena na vida. Na hora que chegou o pé do pai, era uma coisa bizarra de feia. A pele toda descolando da canela para baixo, assim, tipo, terço distal da perna e o pé era uma bolha só. E aí tinha algumas orientações para dar. E o Ronaldo falou, acho que é um negócio vascular. Traz aí, vamos ver. Tem umas varizes aí. Achei que isso é alguma coisa nesse sentido. Pra orientar a caminhada. Bota meia de compressão. Aí, cara, dei umas orientações em relação ao posicionamento, alguma coisa que ele podia fazer, mas eu falei, Ronaldo, isso aqui, eu acho que você tem que procurar uma enfermeira pra ela dar orientação sobre essa ferida. Porque ele tinha ido pro pronto-socorro, o Ronaldo rodou vários pronto-socorros com ele e tal. E aí ele queria também orientação sobre curativo. Eu falei, cara, não tem a menor condição de fazer isso. Você precisa de uma enfermeira. E no fim das contas, a hora que foi pro hospital de novo, internou e na verdade depois foi caso de amputação. Não era um caso para físio ali nem um pouco. No fim, a origem foi uma infecção, algo assim. Também diabético, né, vários problemas de saúde, mas não era um caso para eu dar uma orientação sobre algo vascular. Era assim, urgência, vai, leva no médico. O caso do irmão do Ronaldo, que é o Rony, é mais tranquilo, porque eu não lembro exatamente o contexto, mas o irmão dele mora no interior, não lembro exatamente onde. E o Ronaldo falou, cara, meu irmão tá reclamando de uma dor no braço, alguma coisa assim. Eu cheguei a falar algumas coisas que ele pode fazer e tudo mais, mas, enfim, parece que não deu muito jeito. E assim, sabe como que é, né? Irmão, fica mais difícil seguir. Eu falei, cara, pega um físio lá, você não consegue avaliar e tudo mais. Eu falei, cara, consigo, claro, vamos combinar. Ele, não, aí você vê o dia que faz sentido ele ir aí, encontrar você, fazer uma avaliação presencial. Eu falei, cara, não quer fazer o seguinte? Então, vamos ver se é o caso, vamos fazer uma conversa online. Se vê que é o caso que precisa de alguma coisa presencial, a gente vê, chama. Se não, poupa o deslocamento, já orienta, ou às vezes a gente até faz a físio à distância, se for o caso. E aí, não, beleza, combinei com ele, estava aqui em casa, sentado na ponta da mesa, aí conversando. A história eu não vou lembrar exatamente, mas acho que estava treinando, começou a sentir uma dor no braço, indo em direção à fossa cubital. E aí, depois disso, começou a notar que começou a ficar meio rígido a região, e ele falou, tá parecendo uma cordinha aqui. Eu falei, uma cordinha? O que é? Visível pela câmera, assim. E aí o cara, contrai aqui, mexe aqui, para tentar diferenciar se era tendão, o que era realmente, ou se era vaso. E aí começou a ficar bem claro que era vaso. Aí eu falei, cara, isso daí tá com cara de ser alguma coisa vascular. E assim, pelo alto do que eu lembro, coisas que combinam com isso, com rigidez e tudo mais, talvez possa ser uma flebite, alguma coisa assim e tal. Aí estica de tal jeito, dói, de tal jeito não dói. Eu falei, puta, tá com uma puta cara. Acho que assim, tem tais cuidados que você pode tomar inicialmente, mas vai procurar um vascular. Se não tiver, a gente procura alguém, indica. E no final das contas era uma questão vascular também. E, cara, naquele momento, zero o que o fisioterapeuta ia fazer ali. Quanto mais mexesse, quanto mais tentasse manipular, pior ia ficar o quadro, né? Então... passa uns alongamentos aí pra ele. Exato. O Vagnão teve um quadro meio assim uma vez, que era uma flebite em membro inferior. Até. Vagnão, nosso amigo que estudou com a gente.
Enfim, são os casos que fogem, né? Total. Citamos aqui caso ortopédico, caso de vascular. yellow flags aí, enfim, situações, né? Tem um outro caso rapidinho, mas esse que já era coisa antiga. O paciente chegou para mim com uma dor sacroiliaca para correr. Aí uma bela de uma simetria na corrida. E uma bela de uma simetria, não, uma simetria na corrida que explicava a queixa mecanicamente. E aí estamos lá trabalhando aquela simetria e falando, cara, tem algo a mais nessa simetria aqui. Aí eu dei uma reparada melhor no rosto dela, um rosto assimétrico. Dá um sorriso. Só um lado contraía. Tinha uma paralisia facial. Aí, deixa eu testar melhor essa força aqui. Era bem diferente um lado do outro. Aí, Dona José, vai procurar um neuro. Ela tinha tido um AVC, que era já antigo, não era agudo, mas na época do AVC, no provável AVC, ela foi no cardiologista achando que era algo cardíaco e os caras não identificaram que era o AVC. Tratou, sei lá, alguma coisa lá e tinha passado batido um AVC. A gente estava lá tratando algo musculoesquelético e, na verdade, ela tinha uma hemiparesia. Só isso. Mas funcionalmente deu para resolver. Melhorou a dor sacroiliaca, continuou correndo. Mas ajusta a expectativa, né? Tem um ajuste ali de, opa... Esse caso era um caso que era para físio, a queixa álgica sacroiliaca, mas tinha uma investigação a ser feita ainda, né? Na parte neurológica. Esse tipo de caso é frequente, né? Você tem ali de fato algo para cuidar, mas também precisa de outra área ali de acompanhamento para dar conta de uma outra queixa que às vezes nem se relaciona com aquela que você está tratando ou até se relaciona. Um perfil de queixa que é frequente, assim, de ter esses equívocos, acho que é a instabilidade. E a instabilidade dos mais diversos tipos. Tanto aqui que eu fui levantando alguns casos, e aí o caso que eu vou falar agora nem é dos que eu tinha levantado, então depois dá para voltar. O Fábio Morelli, o treinador, que a gente já falou várias vezes aqui, ele é bom também de trazer os casos atípicos, assim. Tudo fora da curva, assim. Ele vê alguma coisa diferente. Antes mandava para o Cássio, aí o Cássio não atende mais, ele vem mandando para mim. Então, vira e mexe, vem alguma coisa diferente. E aí ele avalia um paciente, um aluno novo, né? E aí fala, cara, tem um negócio estranho aqui, quero que você avalie. Tá bom, aí vamos lá. Aí um garoto novo, assim, com certeza menos de 20 anos. Só legal nesse caso que foi o personal fazendo aquilo que a gente está falando que a gente deveria fazer. Sim. Ele reconheceu que não era da alçada dele e pediu ajuda. E ele é sempre assim, cara, não sei o que é, me ajuda a entender. Dá para treinar, não dá para treinar? Ele é um cara que ele é bem responsável assim com os alunos dele. Tipo, ele não fica inventando moda. Tipo, tem alguma dúvida, vê lá, passa com o Franco, vamos ver o que pode fazer, que aí eu ajusto depois. E aí ele foi junto, inclusive. Chegou lá com o garoto, e aí o garoto nem tinha nenhuma queixa, assim, mas a queixa veio do Fábio de, cara, tem um padrão aí de sempre que solicita alguns exercícios de ombro, coloca carga, faz uma discinese escapular muito, muito grande, queria que você desse uma olhada e tudo mais. Falei, beleza. E aí, avaliando lá realmente uma discinese, e o que mais chamava atenção é que com um padrão muito atípico, assim, de discinese. Colocava a carga, já cedia, já o ombro posteriorizava e alava a escápula. Então, qualquer situação de cadeia cinética, isso quase sempre vinha com elevação. E eu falei, cara, isso daqui tem algum padrão de lesão que não é só funcional assim do uso. E aí, conversando, tentando entender, tem isso há muito tempo? Ah, não, sempre tive e tudo mais. E eu, conversando com o garoto, eu vi que ele tinha uma cicatriz na região cervical. Eu falei, mas o que foi isso na cervical? O que você fez? Fez alguma cirurgia? Ah, não, há um tempo atrás, sei lá quantos anos, eu tinha um nódulo, tinha um tumor, fui fazer a biópsia para ver se
se era maligno, benigno e tudo mais. Falei, tá. Guardei a informação já falando, acho que tem relação. Aí fazendo o teste funcional aí nitidamente, zero função ali de Serrate e alguns outros grupos. Eu falei, cara, tá com uma baita cara de uma lesão neural. Acho que assim, acima de tudo, tem que dar uma investigada. Chegou a ver se na época da cirurgia teve comprometimento de algum nervo e tudo mais. Não, nada que eu lembre e tal. E falei, cara, a princípio dá para treinar, tem algumas coisas que dá para fazer para estimular, mas seria legal passar e refinar a investigação para ver se teve uma lesão de nervo periférico e se tem alguma capacidade de reverter esse quadro ou se não. Né? Meio a história lá do peitoral, perdeu o time. E aí terminou o atendimento, fiquei encucado e fui atrás de entender se poderia ter relação. E aí, uma das lesões mais comuns, que aí estudando ali exatamente, entendendo o tipo de disfunção que ele tinha, parecia ser nervo torácico longo. E aí uma das coisas mais comuns é a intervenção na região cervical e pode ser uma sequela desses procedimentos. Né? Aí eu falei, então era mais ou menos isso mesmo. A questão é o timing, né? Eu recebi um caso igualzinho, mas queixa, cara, meu braço tá fraco, eu não consigo levantar o braço. E aí o braço esquerdo sobe 100% e o direito para na metade. Aí você ia ver aquela escápula lá atrás, assim. Escápula deitada. Deitada, horizontal. E aí já conhecia essa lesão, já na hora já... Lesão do torácico longo. E começou na bike, triatleta. Aquela postura clipado na bike por muito tempo e tal. E foi a primeira vez que ele começou a sentir o desconforto na região, provavelmente veio daí. Mas esse é um caso que evoluiu bem, que provavelmente foi só uma neuropraxia. Depois voltou bem a função do serrátil. Cara, eu cheguei a atender agora, sei lá, acabou que foi encaminhado para físio e a físio, não que não teve o seu papel, mas o papel foi menor do que o próprio paciente imaginava num primeiro momento, né? Vocês já ouviram falar de síndrome de Personage-Turner? Não. Cara, eu já ouvi, mas eu tô lembrado. Turner é uma síndrome genética. Mas tem essa outra que é chamada Personage-Turner, alguma coisa assim. Fala mais pra ver se eu já ouvi alguma coisa do tipo. Uma disfunção de nervo periférico também, inclusive torácico longo e outros da cintura escapular. Tá, acho que já ouvi. Porque eu tive um paciente com uma perda súbita de força e muita fasciculação em região de ombro direito, se eu não me engano. E falando com o Brandão, foi uma das suspeitas que veio na época, assim, por conta do quadro todo. Eu não lembro exatamente a etiologia dela, se é autoimune e tal, mas ela tem um curso benigno, só que pode levar 1 ano, 2 anos para retomada de força, mas é uma perda de força completa, assim, de alguns músculos ali, próprio supra, deltoide, zerado. Então é uma capsulite ao contrário, é uma restrição ativa de movimento e passiva, sossegado. Você move o braço da pessoa para qualquer lugar, não perde mobilidade. E a físio, naquele primeiro momento, quando o paciente ainda não estava entendendo muito o que era, ele já tinha recebido o diagnóstico, não coube a mim diagnosticar, nem encaminhar para ser diagnosticado, né? Mas ele não sabia muito bem ainda o que trazia de consequência aquele diagnóstico. Eu também não sabia, tive que pesquisar ao longo das primeiras sessões para ir explicando para ele e pontuando o que seria o papel da físio, porque inicialmente ele imaginava que seria para, sei lá, recuperar força, e a gente foi vendo que a físio não teria muito papel ali na retomada da força, ela teria um retorno com o tempo, e a físio ali naquele primeiro momento foi como adaptar exercício, o que você pode fazer que não envolve o uso desses músculos que por agora não vai dar para trabalhar, exercícios de mobilidade para você não perder a mobilidade do ombro. E aí ele foi acompanhando com eletroneuromiografia, aí foi voltando o sinal ali do plexo, e aí na medida que foi voltando a gente foi conseguindo colocar exercício aos poucos,
Só que aí nisso veio claramente também uma perda de trofismo muito importante. Então aí a recomendação da física também foi para eles dar sequência a um treinamento de força, de hipertrofia depois disso. Mas foi um curso de acho que uns 4 a 6 meses para sair do zero de função para uma função já melhor, não zero ainda, mas a ponto de poder dar alta e seguir com orientação só. Mas eu acho que eu tenho esse caso até em vídeo, assim, é bem interessante. Bom, mudar de assunto, tem um outro caso que foi um dos que eu pensei para trazer para hoje. Essa é uma paciente que chegou também, primeiro contato direto com... não vou lembrar exatamente da história, mas na verdade ela já tinha feito outros tratamentos antes e veio assim, não, me indicaram você porque eu tô com uma lesão na corrida. E era uma lesão recorrente muscular. Se eu não me engano, isquiotibiais. Enfim. E era uma paciente médica, se eu não me engano, dermato, daquela que dá um valor importante para a estética. E dentro desse valor importante para a estética estava com peso corporal. Então, ela era bem magrinha, provavelmente já tinha tido algum distúrbio alimentar na vida aí. E com volume de treino alto. Aí falei, tá, lesão muscular é uma das coisas que a gente pode ver se a mecânica está favorecendo e esse músculo está sendo sobrecarregado. Se a gente pode, através da mecânica, tirar a carga desse músculo. E fui lá, mecânica, zerado. Não tinha nada na mecânica que explicava aquele músculo estar sendo sobrecarregado. E ela veio para mim ali meio, foi indicação, você que vai resolver para mim. E terminou a avaliação, eu falei, não sou eu que vou resolver. A notícia boa é a ruim. A boa, sua mecânica tá ótima. A ruim, a gente não vai resolver melhorando a mecânica. Mas todo esse quadro tá me cheirando a RED-S, a síndrome do déficit relativo de energia. E mesmo se fosse um caso que a mecânica pudesse justificar alguma sobrecarga, o quanto de peso a mecânica teria sobre o cenário todo? Talvez muito pouco, né? Depende da mecânica, talvez muito, mas aí, mesmo nesse cenário tem que olhar para os... Sim. Opa, também tem... Nessa história tem algo estranho. E aí, essa foi uma avaliação que eu acho que foi muito bem feita. Para quem tá ouvindo, RED-S. Acho que a gente não falou. Eu falei. Falou. Bom, se não ficou claro, é o síndrome do déficit energético relativo. Em que você não se alimenta o suficiente, não tem nutrientes o suficiente em relação ao volume de treino que você faz. Antigamente era chamado de tríade da mulher atleta e evoluiu para o diagnóstico para RED-S, e que aí não afeta só mulheres. E aí, essa é uma avaliação que foi muito bem feita e chegou à conclusão de que não é comigo. Então, e só foi possível chegar a essa conclusão que não era comigo porque a avaliação foi bem feita. Não poderia ter recebido essa paciente com histórico de lesão muscular e tratar ou tecido muscular e ir lá com algum meio térmico, fototerapia e mobilização. No momento ali que você recebeu, não estava com uma lesão ativa. Ela estava com a recorrência ali, o histórico recorrente. Poderia propor um fortalecimento. Acertar a rotina de recovery. E na verdade, nesse cenário todo, não, que parece que está bem desorganizado aí, principalmente a ingesta calórica, a ingesta nutricional e volume de treino. Aí a conduta foi encaminhar para a médica do esporte e a médica do esporte era profissional, capacitada para olhar esse cenário todo de forma ampla e conduzir. Então, aquela paciente que vem indicada, que vem com uma expectativa, mas que a avaliação fala, opa,
não é comigo. E foi uma decisão bem tomada, tipo, realmente não é comigo. E é até interessante, talvez, brincar, imaginando o que seria se vamos tentar conduzir esse caso com algum recurso, com algum tratamento da física. Pô, a mecânica tá boa, mas tá pipocando a lesão, então vamos aumentar o fortalecimento aí. Uma pessoa que já tá com déficit. Ou então vamos melhorar a sua recuperação. Aí beleza, você cuida ali do tecido muscular, até talvez ajude, mas o déficit continua. E aí pipoca problema em outra região, em outro tecido. Então, é aquele negócio que realmente, se você não fecha bem o diagnóstico, ou pelo menos a suspeita e fala, ó, investiga com tal pessoa que tem o potencial de fechar ou não, o curso é totalmente diferente. Total. É um caso de outro físio conhecido, mas que eu acabei não acompanhando muito, não sei em que passo que tá, mas me lembrou, porque a gente falou de Red agora e tal, também perfil paciente bem magrinho, assim, aparentemente uma preocupação grande com a parte estética, porque também o ofício dela é de influencer de Instagram e tal. Você pega pra ver as fotos, é aquele tipo de foto puxando bem a barriga, empinadinha de bumbum, assim. Então, super preocupada, né, com a parte estética. E daquele perfil que treina de tudo e muito. Então, aula de spinning, aula de Muay Thai, aula de, né, sequência de aulas. Parte disso é o trabalho dela também, porque ela mostra os lugares que ela vai e tudo mais. Teve uma queda de uma altura baixa. Foi arrumar o sofá de casa, puxar o sofá de casa, escapou a mão, caiu de bumbum no chão. Teve uma fratura na... bunda, Rafa. Desculpa, velho. Aqui o nosso público Aquele é o príncipe. Teve uma fratura, se eu não me engano, de uma vértebra lombar, tipo L3, L2, Cacete. a nível de corpo vertebral, sem desvio, nada cirúrgico, mas, enfim, teve que limitar atividades por um momento. Por esmagamento? Cacete. Aí você pensa, pô, estranho, Jovem, né? Pessoa jovem, exato, por uma queda... de uma altura muito baixa, né, para ter um esmagamento assim. Aí você fala, pô, acho que 2 motivos aí podem ter contribuído. Faltava gordura no glúteo, na bunda, para absorver um pouco o impacto. Né? 2, estava com uma osteopenia. 2, estava com uma osteopenia, exato. Tinha um fator, osteoporose mesmo. Um fator metabólico ali muito importante. Então, é aquele caso que sim, é nosso, é da físio, a gente vai cuidar aqui, não da consolidação diretamente, mas da estabilidade daquela região para promover uma segurança, uma retomada ali na atividade física, minimizando o risco. A parte analgésica, mas o cenário macro, a causa do problema, era zero postural, zero que a gente tivesse alguma interferência, né? A não ser recomendação, orientação, passa com esse ou aquele profissional. E... já que a gente citou muito o Red S, tem um episódio sobre isso com a Rafa Sinisgalli. Quem não ouviu, volta lá para ouvir. Cara, na linha das queixas aí mais de performance, eu já contei isso daqui em algum episódio. Mas paciente já passava comigo, corredor bom, assim. Inicialmente ele tinha vindo por uma queixa anterior de quadril e que tinha a ver com um detalhe da mecânica que era um tronco muito retão, uma passada super alargada ali proposital, e uma das coisas é que ele recebia o comando de joelho alto. E aí tinha uma queixa muscular e um pouquinho de impacto anterior do quadril, nitidamente associado com isso. Limpou, melhorou, o cara ganhou performance, ficou super feliz, resolveu a dor, e ficou um cara ali acompanhando com a gente, vira e mexe, fazendo ali algumas sessões de manutenção da mecânica e cuidando da recuperação. Ponto. Ficou um tempo sem aparecer. E aí ele veio depois de um tempo. Cara, queria dar uma revisada na mecânica porque eu tô achando que eu tô perdendo performance. Primeira vez que chegou com um relato desse. Estranho para um cara que é tão dedicado assim. E eu tô achando que é da mecânica. Então ele já veio com algumas coisas. Falei, tá, então me conta por que você tá achando que é da mecânica. Não, eu tô treinando bem, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Nunca fiz... uma rotina tão regular de treino de força e tal. Falei, tá,
beleza. E assim, não muito confortável, eu já tipo falando, cara, o que deve ter acontecido na mecânica para alguém que já estava tão bem, para ter algo que tenha jogado tão para trás assim, ter perdido. Então, não estava confortável com aquilo. Eu falei, tá, ó, não tá fazendo muito sentido, mas vamos dar uma olhada. Se tiver alguma coisa, a gente já vê, eu te falo. Se não tiver, a gente vai continuar conversando, porque eu não sei se vem daí. E dei uma olhada assim na pista, correu, o que tinha um pouquinho de oscilação vertical, mas não justificava a queixa que ele vinha trazendo. Aí eu falei, tá, vamos conversar mais. E eu lembro que na época ele, não sei se estava namorando, se era casado, com uma garota que era vegetariana, vegana, alguma coisa assim. Eu contei isso daqui, né? E que ele também estava fazendo a transição e tudo batendo muito, assim, mudança de comportamento alimentar, começando a ter alguns déficits ali perceptíveis em relação a perfis de alimento, começando a associar com isso ele ficar mais cansado, não só na corrida, com outras coisas, trabalho lá em cima também. Eu falei, cara, ó, tá com uma puta cara de vir de outra coisa. A única coisa que eu consigo te falar agora não é da mecânica. Vamos investigar. Então, aí na época eu cheguei a propor dele passar com o médico do esporte, ele falou, não, cara, eu já tenho uma consulta na semana que vem com a minha endócrina, eu não vou ver com ela, se for alguma coisa nessa linha, aí a gente vê de dar sequência. Passou um tempo, aí ele falou, pô, passei realmente, tava com déficit de B12, déficit de mais não sei o quê, vou ter que fazer algumas reposições, acho que ferritina estava baixa, também tinha algumas coisas que justificavam. E aí, puta, é um tipo de situação que, cara, não adianta o que eu fosse tentar mexer ali na mecânica que não ia vir performance alguma. E ali era um sintoma de um problema muito maior, um déficit nutricional e ainda bem específico, né? Legal. Cara, eu tô com uma situação aqui que eu não sei se solto no episódio ou não. Mas vou soltar, eu acho. Comecei e vamos soltar. Cara, pacientes em que... Aí é um dilema ético até. Especialmente a gente que lida com pacientes que têm plano de saúde e que gostam de... E que, né, recebem bons reembolsos do plano e tudo mais pela sessão de físio. Pacientes que buscam a físio para fazer treinamento, cara. Em troca de nota fiscal. Treinar com reembolso. Treinar com reembolso, porque o reembolso do profissional de educação física ou não tem ou é bem baixo comparado à sessão de físio. Cara, já passei por algumas dessas em que avaliei o paciente, identifiquei necessidades ali da físio de fato, porque além de uma questão de querer treinar, tinha uma questão de querer se prevenir de lesões e tal. Então, ok, deu para começar um trabalho pensando em prevenção, pensando em movimentos seguros dentro da academia ou na própria corrida ou outros esportes. E cessei o trabalho ali. Aí o paciente não gostou muito, indiquei profissionais da educação física e nunca mais vi os pacientes. Mas é uma questão também, né? Não é a nossa área, fato, quando o paciente busca treinamento não por um motivo de recuperação. E é muito vago você falar que eu estou fazendo treinamento de força com o paciente para prevenção. Entendeu? Fica muito fácil do físio argumentar dessa forma para manter o paciente na sua cartela de clientes eternos, entendeu? Eu acho que é um dilema ético importante, cara, aí da gente pensar. Eu não sei se a palavra é ético, talvez seja mais moral do que ético, porque pela ética você até consegue justificar de um jeito ou de outro que tem motivo para essa pessoa fazer alguma coisa com a fisioterapia. Quem quiser vai conseguir achar. Mas talvez seja mais moral, porque, cara, por mais que eu possa justificar uma sessão de fisioterapia por prevenção, por treinar tal grupo muscular XYZ, cara, será que eu sou a melhor pessoa para oferecer o que esse cara precisa agora? Exato. Exato. E a questão é que, mesmo deixando isso claro para vários pacientes, cara... o cara quer o reembolso. É isso. Você explica, cara, eu não sou a melhor pessoa para te fazer isso. Eu sei passar um treino básico de força, eu sei, mas eu não sei periodizar pensando no objetivo e tal. Mas não é isso que ele está procurando. Não é isso que ele está colocando como prioridade, né?
E aí, cara, bem simples. O cara que está buscando isso, no momento que você falar e colocar uma barreira, ele vai atrás do outro que vai fazer. E aí ter a tranquilidade de... Sim. Ok. Eu acho que é bem Exato, por aí. acho que é isso. É não esquentar a cabeça com isso. Acho que é isso aí. A gente não tem informação para passar treino, visando performance. E acho que o negócio é realmente, se tiver alguma coisa para ajustar, propor para o paciente, ó, na física a gente tem como fazer esse ajuste, mas depois treinamento é com o treinador. Exato. E aí acho que entra na questão de performance que a gente tinha falado, onde que a gente consegue ajudar na performance? Mecânica, claramente. Então, qualidade na execução do gesto, é uma coisa que cabe a gente. Recover, se a gente pensar que o cara melhor recuperado treina melhor e com mais saúde, com menos episódios de dor, ele treina melhor e performa melhor. Algumas questões mais segmentares, talvez, de estabilidade, de equilíbrio, de alguma força específica, mas fora aí, performance é multidisciplinar. E aí, então, tem a parte que é do nutricionista, tem a parte que é do treinador, tem a parte que é do médico do esporte. Então, a gente tem que estar atento a isso, para não querer fazer aquilo que a gente não é capacitado que não é o mais capacitado. Acho que é bem por aí. Acho que é isso. Você, paciente que busca reembolso em treinamento, para de ser mão de vaca e valoriza o trabalho do profissional de educação física. Assina um Gympass, pelo menos. Porra. E você, físico que aceita esse tipo de paciente e tem ele como eterno, pensa que está ocupando o seu horário com que poderia estar sendo ocupado com alguém que precisa mais. Com alguém que está machucado, com alguém que... Sei lá, se você é um físio bom e que recebe indicações, você está negando atendimento muitas vezes. Fraude. Esse reembolso é feito para uma terapia, um tratamento. Exato, ponto. E, bom, posso trazer outro... Opa. Que era até o primeiro caso que me fez pensar nesse tema. Então, para fechar com chave de ouro. Fechando com o primeiro. É uma aluna nossa de especialização que a gente ensina a avaliar paciente, avaliar e tratar, né, com casos da própria turma. Então, essa paciente foi selecionada como se fosse um distúrbio de ATM, uma dor na ATM para mastigar, morder alimentos mais duros e maiores, tipo morder uma maçã. Aí na história apareceu que, na verdade, o problema não é a ATM. O que é altamente limitante para essa paciente é uma enxaqueca que vem desde a adolescência, se eu não estou enganado, tem desde que ela menstruou a primeira vez e tem uma relação com o ciclo menstrual. E foi evoluindo para episódios cada vez mais intensos. Ela tem aura, então sabe que vai ter a enxaqueca. E quando vem a crise, fotofobia, tem que ficar dentro do quarto escuro, fechado, com muita dor de cabeça, tontura. E vai para o hospital, vai para o pronto-socorro, toma a medicação, não melhora com a medicação, alivia a dor, mas não zera. Aí demora uns 2-3 dias para melhorar. E aí, nessa peripécia, aí, nesse caminho para tentar solucionar, passou em alguns neurologistas e tal, num desses processos ela foi por uma bucomaxilo, fez uma plaquinha de mordida e fez botox no masseter. E nesse período melhorou a enxaqueca. Foi o período de menos crises e tal. Foi um teste de hipótese. E aí, por questão de convênio, não sei, ela perdeu o contato com essa médica e acho que a bucomaxilo que fazia o botox.
Aí ela não conseguiu voltar, a sessão era muito cara e, enfim, ela voltou a ter crises intensas de enxaqueca com bastante regularidade. E ela é uma professora de Pilates e alguns exercícios do Pilates em que ela, por exemplo, senta um negócio que parece um cavalo de ginástica artística e leva o corpo para trás. Faz como se fosse uma ponte, só que apoiada no... sentada e vai deita. inclinando o corpo para trás com o braço estendido. Tá. Se eu lembro bem, como se fosse um cambré no balé. Levando a mão para trás. E nessa hora, quando ela faz isso, ela sente muita tontura e pode ser um gatilho para enxaqueca. E aí é um caso que a gente foi avaliar, vamos ver essa mastigação, vamos ver essa mordida na maçã. Tem a dificuldade de morder alimento que precisa abrir muito a boca, e tem uma mastigação realmente com uma mobilidade ruim de ATM. Tem como a gente melhorar essa mastigação? Temos. Essa questão dessa tontura quando inclina para trás, tem uma carinha de VPPB, de um problema labiríntico. Talvez a gente consiga fazer uma reabilitação vestibular, que vai ajudar, nesse caso, no trabalho dela. Talvez não ter esse desconforto todo para demonstrar exercício para o paciente. Beleza. Então temos 2 caminhos aí. A gente consegue melhorar essa TM, a gente pode melhorar essa disfunção labiríntica. Isso vai resolver a enxaqueca? Não fazemos a menor ideia. Tem um teste de hipótese lá atrás que o Botox na TM melhorou a enxaqueca. Não zerou, mas melhorou. Vamos apostar nisso? Em tratar essa TM pensando que isso pode favorecer? Vamos. Vamos trabalhar o labirinto? Vamos. Esse é o momento em que tem que estar bem claro para a gente a nossa limitação. É possível trabalhar TM? Vai resolver a enxaqueca? Não temos a menor ideia. É possível trabalhar o labirinto? Vai resolver? Não temos a menor ideia. Paciente, está disposto? Vamos tentar? E aí se envolve. Aluna e a gente vai fazer isso de graça, parte da aula. Vamos. É pelo SUS, vamos aí. Ou não, tem que pagar. Quanto custa isso aí para mim? R$200 a sessão? Para chegar lá na frente e não saber se vai melhorar? Putz, obrigado, não. Ou vamos aí. Então envolve esse contrato com o paciente que primeiro uma avaliação para saber exatamente onde você está, onde que é possível chegar e combinar com o paciente. Topa, vamos. De repente dá super certo, aquele caso que você vai contar depois, a gente vai vir pro podcast contar, deu mó certo, nunca mais teve dor, nunca mais teve enxaqueca. De repente, beleza, fez várias sessões, tá mordendo melhor a maçã, mas a vida dela não mudou, continua com a mesma enxaqueca. Então, esse é um caso em que uma boa avaliação te mostra o cenário, onde você está, onde que é possível chegar e aí entra na negociação com o paciente, né? O que vamos fazer? Tá sendo atendida? Como que tá? Ainda não. O problema desse curso em si é que é uma pós de fim de semana de 15 em 15 dias. Então a avaliação demora. Porque a gente está ensinando a avaliar. Então enxerta aulas teóricas no meio, não é aquela coisa que vamos avaliar e já resolver. Então, por enquanto, nem começou a ser abordado. E às vezes, quando você vai pegar no outro fim de semana, ela já foi tentando outras coisas no meio do caminho, a história já vem diferente também, eu lembro bem disso. Mas, até pensando aí no caso e dando o pitaco totalmente de quem acabou de ouvir a história, a Ana acabou de ser diagnosticada com enxaqueca com aura também. E aí, lógico que a gente foi dar uma estudada, entender um pouco mais. E não vou dizer nunca, porque eu também não estudei com essa profundidade, mas quase nunca é um único fator. Quase sempre é multifatorial e você tem triggers diferentes. Você tem coisas que podem disparar aquele circuito
que vai dar os sintomas ali associados com a aura e a enxaqueca. E geralmente quando vem um deles, é meio que um prelúdio para o resto. Então começou a ter um sintoma visual, um escotoma, alguma coisa assim, aí já meio que a melhor conduta é ser agressiva no tratamento da enxaqueca, porque ela vai vir e não adianta tentar meio que escalar o tratamento. Começa com um analgésico mais fraco, não, já deveria vir direto com porrada logo. Com uma porrada para você. Como se fosse um efeito dominó, já tem que meter a mão lá. Meter a mão cedo. E aí da físio, geralmente as coisas que estão associadas são tensão cervical, região escapular também, região de ATM e fora da físio, estímulos ambientais, que aí é barulho, estresse. Mais do que intensidade da luz, é muita informação visual. Então, tipo, com a Ana a gente foi selecionando ali, começou a entender quais eram os gatilhos e trânsito à noite é porque tem muito farol contra, coisa do tipo. Então, e aí no trânsito aqui de São Paulo também, muita tomada de decisão, ação ali que você já está um pouquinho aquele mais contraste de escuro e farol. Então é interessante, porque talvez agindo por essas outras vias indiretas, você tenha o potencial de abrandar o caso. Né? E se pensar que tensão cervical, ATM e labirinto estão tudo muito próximo. Muito próximos, né? Sim. Então a gente nem terminou a avaliação ainda para saber se existe uma causa raiz ali, um elo primário nessa questão cabeça, ATM, labirinto. Mas é possível que não tenha que abordar como se fossem 3 coisas isoladas. Né? Eu contei a história como se fossem 2 coisas isoladas. ATM e labirinto talvez seja uma só. Depois você vai chegando em alguém que tem um padrão ali cervical, alguma coisa ali que junta tudo, né? Que é um elo comum. Aí você junta também com fatores contextuais, ambientais ali de ansiedade, muito relacionada com queixa em ATM cervical ali. Uma higiene do sono, às vezes, péssima também. Enfim. Então, e aí, justamente, essa história toda de ser um caso bem multicausal, provavelmente exige muitos profissionais envolvidos, né? Não é só a gente que vai resolver. Bom exemplo, cara, para fechar. E aí, Cris? Muito bom. Cara, acho que assim, o que fica muito claro, pelo menos para mim, depois de uma conversa como essa, é da importância que eu já tinha meio que brifado isso antes, quando a gente estava conversando. Mas, primeiro de tudo, a gente sempre volta na importância de fazer uma boa avaliação, de ter uma boa avaliação, de que a avaliação vai ditar o caminho. E a gente viu aí em vários exemplos como o caminho pode ser um ou outro totalmente diferente. E dentro dessa avaliação, a importância da história, né? Da história. Quando eu estou falando avaliação até ampla, assim, né? Pegando da história até a conclusão. É que alguém mais desavisado ouvindo a gente vai achar que a gente está falando de testes, propedêutica, né? Avaliação física. Não, avaliação como um todo. Se não coletar uma boa história, não chega nessa... Como é que você vai suspeitar de que o problema está na nutrição vegana se você não conversou com um cara que não sabe que ele está fazendo transição para vegano? E aí entra o outro ponto que eu ia falar, de ter repertório e conhecer as outras áreas, porque você nunca vai conseguir ter essas hipóteses se você só sabe aquilo que é da sua. Né? Tipo, o que influencia a performance? A mecânica. A mecânica de corrida. Cara, não, calma. Mecânica de corrida é um dos fatores. O que mais? Será que está na mecânica ou está nos outros fatores? Uma queixa, eu vou lembrar ali do caso da discinese escapular. O que pode dar uma discinese? Pode ser controle motor, pode ser uma lesão neural, tá. E aí, que nervo pode ser afetado? Esse nervo, ele tá superficializado, não tá? Aquela cicatriz, como que vai suspeitar da cicatriz, sendo que eu nunca atendi um caso desse? Então, você tem que conhecer um pouquinho da Atento região. aos sinais, né? Atento aos sinais. Você viu a cicatriz, poderia não ter visto. E assim, eu poderia ter visto e não ter noção nenhuma de trajeto neural. Aquilo ali ia ser uma informação jogada, mas ali se tornou uma informação valiosa. Né? Então ter um pouco de repertório, ter repertório é importante.
Eu acho que é isso. É ter o repertório e ter a humildade de saber quando não é para você também, né? Tipo, beleza, a gente tem que saber das mais diversas áreas. Pode ser que a gente saiba pincelar uma coisa ou outra da parte de treinamento, de uma orientação nutricional, mas, cara, é a humildade de saber também que você não vai resolver. Você pode orientar no máximo. E quase sempre é assim, puta, eu tô suspeitando que possa ser isso. Vai com tal pessoa que ela que vai saber se é ou não é. Exatamente. Muito bom. Certo. Fechamos? Fechou. É isso então, galera. Muito obrigado para quem esteve acompanhando até aqui e até o próximo episódio. Valeu. Valeu!